Começa aí, quer ver? Oi, oi. Grava. Só sabores. Beleza. Caiu um. Eu não falei, mas vai ficar ali? Só tu sair, não foi? Cadê o Miguel? É, vai ter que segurar. Eu não falei? Tá mais, né? Deitado, mas não é diagonal. Eu acho que vai mais. Procedimentos. Mais perto. Me conta como é que aconteceu a ideia de construir uma quadrilha que também tem a ver com capoeira. Desde quando vocês estão na ativa aqui da quadrilha? Pronto, sou mestre Índio, fundador e presidente da Associação Viver. Né? Damos aulas aqui na escola, no Colégio Figueiras Limas, né? E outros colégios próximos. Então, quando chegava o mês de abril, maio, junho, alguns alunos nossos sumiam. Né? Aí eu perguntava, cara, o que está faltando treino? Não, mas eu tenho suas quadrilhas, faço parte de uma quadrilha e tudo. Eu digo, tá certo. Aí a minha esposa disse assim, vamos criar uma quadrilha? Eu disse, aí eu disse, não, vou conseguir com a gente e tudo, né? Aí eu disse, não, vou fazer uma quadrilha diferente, só se for uma quadrilha diferente. Aí como é que eu ia fazer? Eu quero lutar capoeira com quadrilha, né? Aí eu vou chamar até de capoeira, a mistura que você. Aí aconteceu. Legal. E há quanto tempo vocês já estão nesse mundo aí das quadrilhas? Pronto, em 2011 a gente começamos no festival aqui do Jardim América, né? E de lá, no segundo ano, por incrível que pareça, fizemos 16 apresentações nesse período de junho até dia 15 de julho, mais ou menos, né? Então, 2011 a gente começou. Legal. Qual que é a sensação de ver hoje consolidada, né? Pessoas distintas nessa quadrilha e na capoeira, duas culturas que nunca ninguém deve ter imaginado juntas? Para a gente é uma grande satisfação, uma relevância muito grande, né? Ver que o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esses 16 anos está tendo êxito, está
são tão vistos e não são tão evidenciados pelos jurados, mas que são os passos que foram tradicionais da quadrilha. E aí a gente faz todo ano essa pesquisa, a gente terminou os prestigios agora em agosto, a gente já começa a formatar a temática do ano que vem. A temática do ano que vem já está toda formatada, só pode começar a prática dela. E aí a gente começa a ver os passos e começa a ver quais os passos da capoeira que vai se enquadrar com aqueles que a gente está colocando. Legal. E como é que é para vocês hoje verem, né, que algo que começou lá há 16 anos atrás, hoje é algo consolidado que faz com que crianças, que adolescentes, que as pessoas elas sintam esse amor também pela capoeira, né? Olha, assim, é uma gratificação muito grande, né? Principalmente quando, tipo agora, né? Chega uma reportagem, né? Para saber, né, o porquê dessa junção, né? Dessas duas vertentes, né? Que eu chamo mundialmente conhecida, tá certo? E a gente abrange essa nossa garotada, adolescente, adulto. E a gente tem uma parceria, né? Com outros grupos de capoeira, né? Porque na capodrilha só pode participar se for capoeirista. Não tem como outras pessoas, eu quero participar da capodrilha. Aí a gente tem que treinar ela, entendeu? Tem que fazer todo um processo, né? Na hora de representar a capodrilha, a gente está sabendo girar e soltar os movimentos básicos, né? Então a gente se apresenta em vários campos, né? E esse pessoal vai querendo, e aí, como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para participar? E eles acham muito interessante.